Olá, bem-vindo ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada, hoje, 28 de fevereiro de 2024, Josué 6. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: Olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Na frente da arca da aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No sétimo dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Josué chamou os sacerdotes e disse: Carreguem a arca da aliança e na frente fiquem 7 sacerdotes levando cornetas. E disse ao povo: Comece a marchar em volta da cidade, e que os soldados marchem na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Então, seguindo as ordens de Josué, os 7 sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam cornetas e um grupo de guardas seguia a arca. Durante esse tempo, as cornetas tocavam, mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar nem fazer barulho até que ele mandasse. Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade, carregando a arca da aliança. Depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. No dia seguinte, Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes carregaram a arca. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam na frente, tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles e um grupo de guardas seguia a arca. As cornetas não paravam de tocar. No segundo dia, marcharam de novo uma vez em volta da cidade e voltaram ao acampamento. E fizeram isso durante 6 dias. No sétimo dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade. Na sétima volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: Gritem agora! O Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. A cidade deve ser destruída, junto com tudo o que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não pegue em nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraças e destruição ao acampamento israelita. Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força, e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. E mataram com as suas espadas todos os que estavam na cidade, homens e mulheres, crianças e velhos.
Também mataram os bois, as ovelhas e os jumentos. Depois Josué disse aos 2 homens que havia servido como espiões: entre na casa de Raabe, a prostituta, e traga a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram e fizeram sair Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e o resto da família. Tiraram todas as pessoas da casa e a puseram do lado de fora do acampamento israelita. Então incendiaram a cidade e queimaram tudo o que havia nela, menos os objetos de ouro, prata, bronze e ferro. Essas coisas foram colocadas no tesouro da casa de Deus, o Senhor. Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos, porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó, e os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Nesta ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo: quem tentar construir de novo esta cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces perderá o filho mais velho. Quem colocar os portões perderá o filho mais moço. Assim o Senhor Deus esteve com Josué, e a fama de Josué se espalhou por todo o país. Josué 7. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas, e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmim, descendente de Zabde e descendente de Zera, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Beté-Avém. Ele mandou que fosse ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório: não é preciso que todo mundo vá. Mande só 2 ou 3 mil homens atacarem Ai, porque existe pouca gente lá. Assim foram mais ou menos 3 mil, porém os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram uns 36. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão, com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até de tarde. E fizeram como ele, também jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. E Josué disse: ó Senhor, meu Deus, afinal de contas, por que fizeste este povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregares aos amorreus e eles nos matarem? Por que não ficamos do lado do Jordão? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso dizer? Os cananeus e todos os outros moradores desta terra vão saber disso. Eles nos cercaram e nos mataram a todos. E neste caso, o que fará em favor do teu grande nome? O Senhor Deus respondeu a Josué: levante-te, porque é que você está aí desse jeito, com a cara no chão? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que havia feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não pôde enfrentar o inimigo.
Foge deles, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Levante-se e vá santificar o povo. Diga que se purifiquem para amanhã, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto. Israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Amanhã vocês se apresentarão, tribo por tribo, e haverá sorteio. A tribo que eu indicar virá à frente, grupo de famílias por grupos de famílias. Aí o grupo de famílias que eu indicar virá à frente, família por família. Finalmente, a família que eu indicar virá à frente, homem por homem. Então, aquele que o sorteio indicar que ficou com essas coisas será queimado, ele, a sua família e tudo o que possui. O que este homem fez foi terrível. Ele quebrou a aliança que o meu povo fez comigo. Então Josué se levantou de madrugada e fez o povo de Israel se apresentar tribo por tribo. O sorteio indicou a tribo de Judá. Em seguida, mandou que se apresentasse os grupos de famílias da tribo de Judá. O grupo de Zera foi indicado. Aí chamou o grupo de Zera, família por família, e a família de Zabde foi indicada. Finalmente chamou a família de Zade, homem por homem. Arcã foi indicado. Arcã era filho de Carmim, descendente de Zadi, descendente de Zera, da tribo de Judá. E Josué disse a Arcã: Agora, meu filho, confessa a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez, não procure esconder nada. Arcã respondeu: Sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro, que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca, e a prata está por baixo. Então Josué mandou que alguns homens fossem depressa até a barraca, e eles de fato acharam as coisas enterradas e as pratas por baixo. Tiraram as coisas da barraca e levaram a Josué e a todos os israelitas, e puseram tudo na presença de Deus, o Senhor. Aí Josué e todo o povo de Israel pegaram Arcã, a prata, a capa, a barra de ouro, os seus filhos e filhas, os seus bois, jumentos, ovelhas, a sua barraca e tudo que ele tinha, e os levaram para o vale da desgraça. E Josué disse: Por que é que você fez esta desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida, o povo todo matou Arcã a pedradas. Eles apredejaram e queimaram a sua família e tudo o que ele tinha. E puseram em cima dele um montão de pedras que está naquele lugar até agora. E por isso que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Então a ira do Senhor passou. Josué 8. O Senhor Deus disse a Josué: Não tenha medo, seja corajoso, marche com todos os seus soldados contra a cidade de Ai. Eu farei com que derrotem o rei de lá. O povo de Ai, a sua cidade e as suas terras serão de vocês. Vocês vão fazer com essa cidade o que fizeram com Jericó. Mas desta vez todos os objetos e o gado vão ficar para vocês. Prepare-se para atacar a cidade de surpresa e por trás. Então Josué e todos os soldados se prepararam para marchar contra Ai. Eles escolheram 30.000 homens corajosos e os enviou de noite com estas ordens: escondam-se do outro lado da cidade, não fiquem muito longe e estejam prontos para atacar. Eu e os meus soldados vamos avançar na direção da cidade.
Quando os soldados de Ai saíram contra nós, vamos fugir como na primeira vez. Eles vão sair atrás de nós, afastando-se da cidade. Vão pensar que estamos fugindo deles, como na primeira vez. Então vocês sairão dos esconderijos e tomarão a cidade. O Senhor nosso Deus entregará Ai a vocês. Depois que tomarem a cidade, ponham fogo nela, como o Senhor mandou. São essas as minhas ordens. Assim Josué enviou os soldados e eles foram se esconder a oeste de Ai, entre Ai e Betel. Mas Josué passou a noite no acampamento. Levantou-se de madrugada e reuniu os soldados. Ele e os líderes de Israel marcharam na frente do povo na direção de Ai. Os soldados que iam com Josué marcharam na direção do portão principal da cidade e o acampamento no lado norte, e acamparam no lado norte. Havia um vale entre eles e Ai. Josué reuniu uns 5.000 homens e os pôs em esconderijos a oeste entre Ai e Betel. Os soldados estavam colocados assim para a batalha. O acampamento principal ao norte da cidade e os outros a oeste, e Josué passou a noite no vale. O rei de Ai agiu depressa quando viu os israelitas. Ele e todos os seus soldados saíram de madrugada e foram lutar contra os israelitas no mesmo lugar de antes, em frente do vale do Jordão. Ele não sabia que ia ser atacado por trás. Josué e os seus soldados fingiram que estavam sendo derrotados e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai tinham sido convocados para ir atrás dos israelitas, e enquanto perseguiam Josué, iam se afastando cada vez mais da cidade. Todos os homens de Ai saíram atrás dos israelitas, e a cidade ficou aberta sem ninguém para defendê-la. Então o Senhor disse a Josué: aponte a sua lança na direção de Ai, pois vou dar esta cidade a você. E Josué obedeceu. Quando ele levantou a mão, os homens que estavam escondidos se levantaram depressa, correram, tomaram a cidade em seguida, puseram fogo nela. Quando os homens de Ai olharam para trás, viram a fumaça que subia para o céu, porém não puderam fugir para lado nenhum, porque os israelitas que haviam corrido para o deserto deram meia volta e os atacaram. Josué e os seus soldados viram que os outros tinham tomado a cidade e posto fogo nela. Então deram meia volta e começaram a matar os homens de Ai. Os israelitas que estavam na cidade também saíram para atacar os homens de Ai. Estes homens foram completamente cercados e mortos pelos israelitas. Só ficou vivo o rei de Ai, que foi preso e levado a Josué. Os israelitas mataram todos os inimigos em campo aberto, no deserto onde haviam sido perseguidos. Depois voltaram para Ai e mataram os que estavam lá. Nesse dia foram mortos todos os moradores da cidade de Ai, 12.000 pessoas. Josué continuou a apontar a lança na direção de Ai e não a abaixou até que todas as pessoas da cidade foram mortas. Os israelitas ficaram com as coisas que pegaram na cidade, como o Senhor havia ordenado que Josué fizesse. Josué incendiou Ai, que virou um montão de ruínas para sempre, como se pode ver até hoje. Ele enforcou o rei de Ai numa árvore e o deixou ali até de tarde. Ao pôr do sol, mandou que tirasse o corpo e o jogasse no portão de entrada da cidade. E o cobriram com um montão de pedras que está naquele lugar até hoje. Nesta ocasião, Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel.
ele seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos israelitas, como está escrito na lei de Moisés. Faça um altar de pedras brutas que não foram cortadas com ferramentas. Sobre este altar apresente o Senhor ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. Ali na frente do povo, Josué copiou em pedras a lei que Moisés tinha escrito, e todos os israelitas, com seus líderes, autoridades e juízes, e também todos os estrangeiros que viviam no meio deles, ficaram de um lado e de outro da arca da aliança, e outros ficaram de frente para os sacerdotes levitas que carregavam a arca. Metade do povo ficou em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal. Moisés, servo do Senhor, tinha dado ordem para o povo se colocar nesta posição na hora de receber a bênção. Então Josué leu em voz alta toda a lei com as bênçãos e as maldições como estão escritas no livro da lei. Cada um dos mandamentos de Moisés foi lido por Josué para toda a multidão de israelitas e para as mulheres, crianças e estrangeiros que viviam entre eles. Nenhuma palavra deixou de ser lida. Josué 9. Todos os reis que viviam a oeste do rio Jordão, tanto os da montanha como as das planícies, e também os reis de todo o litoral do mar Mediterrâneo até o Líbano, ficaram sabendo disso. Estes eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. E todos eles se reuniram para guerrear contra Josué e o povo de Israel. Quando os moradores da cidade de Gibeão, que eram heveus, ouviram falar do que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, resolveram enganá-los. Pegaram comida e carregaram os seus jumentos com sacos velhos e com odres rasgados e remendados cheios de vinho. Calçaram sandálias velhas e remendadas e vestiram roupas bem gastas, e levaram para comer pão seco e bolorento. Eles foram até o acampamento de Gigal e disseram a Josué e a todos os homens de Israel: Nós estamos chegando de um país que fica bem longe daqui. Façam um acordo de paz com a gente. Porém, os homens de Israel disseram: Pode ser que vocês morem aqui por perto. Como é que podemos fazer um acordo de paz com vocês? Estamos prontos para ser seus empregados, responderam eles. Quem são vocês? De onde vêm? Perguntou Josué. Os gibeonitas responderam: Nós, os seus criados, somos de um país que fica muito longe e viemos até aqui porque ouvimos falar do Senhor, seu Deus. Ouvimos as notícias de tudo que ele fez no Egito e também soubemos o que fez com os dois reis amorreus a leste do rio Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Basan, que viviam em Astarote. Os nossos líderes e toda a nossa gente nos mandaram preparar comida para a viagem. Eles nos mandaram encontrar com vocês e dizer: Estamos prontos para ser seus empregados. Faça um acordo de paz com a gente. E veja só, o nosso pão estava quentinho quando saímos de casa no começo da viagem. Mas olhem, agora está seco e bolorento. Quando enchemos de vinho estes odres, eles eram novos, mas vejam, agora estão rasgados. As nossas roupas e as nossas sandálias estão gastas por causa da longa viagem que fizemos. Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho a Deus, o Senhor. Josué fez um acordo de paz com os gibeonitas, prometendo que não seriam mortos. E os líderes do povo de Israel juraram que cumpririam a sua palavra. 3 dias depois de feito o acordo, descobriram que aquela gente morava perto.
Tanto assim que os israelitas saíram do acampamento e 3 dias depois chegaram às cidades onde os gibeonitas viviam, isto é, Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat-Jearim. Porém, por causa do juramento que os seus líderes tinham feito aos gibeonitas, em nome do Senhor, o Deus de Israel, os israelitas não os mataram. E por isso todo o povo reclamou contra os líderes, mas eles explicaram assim: Nós juramos em nome do Senhor, Deus de Israel, e agora não podemos fazer nada contra os gibeonitas. Por causa da nossa promessa, temos de deixá-lo viver, senão Deus nos castigará. Deixe que eles vivam, mas terão de cortar a lenha e carregar água para nós. Foi isso que os líderes disseram. Então Josué chamou os gibeonitas e perguntou: Por que vocês nos enganaram, afirmando que vinham de longe quando viviam aqui mesmo? E já que vocês fizeram isto, de agora em diante vão viver debaixo do castigo de Deus. É do povo gibeonita que sairão sempre os escravos para cortar madeira e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam: Fizemos isso porque ficamos sabendo que o Senhor seu Deus havia ordenado ao seu servo Moisés que entregassem toda esta terra aos israelitas. E também ordenou a vocês que, conforme fosse avançando, matassem todos os seus moradores. Fizemos isso porque ficamos com muito medo de vocês, medo de sermos mortos. Agora estamos nas suas mãos, faça de nós o que achar melhor. Josué protegeu os gibeonitas e não deixou que fossem mortos, mas daquele dia em diante ele os obrigou a serem carregadores de água e rachadores de lenha para o povo de Israel e para o altar de Deus, o Senhor. E até hoje eles continuam fazendo isso, trabalhando no lugar escolhido por Deus para a sua adoração. Josué 10. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu dizer que Josué havia tomado e destruído completamente a cidade de Ai e matado o seu rei, e ouviu dizer que o mesmo havia acontecido com Jericó e o seu rei. Também soube que os gibeonitas tinham feito um acordo de paz com os israelitas e que viviam entre eles. Os moradores de Jerusalém ficaram com muito medo, pois a cidade de Gibeão era tão grande como qualquer outra governada por um rei. E era maior ainda do que Ai, e os seus homens eram soldados corajosos. Então Adoni-Zedeque enviou mensageiros a Oão, rei de Esbrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debe, rei de Eglon, com a seguinte mensagem: Venha me ajudar a atacar Gibeão, porque o povo de lá fez um acordo de paz com Josué, com o povo de Israel. E estes 5 reis amorreus de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laques e Eclon ajuntaram-se com todos os seus exércitos e cercaram e atacaram a cidade de Gibeão. Os gibeonitas então mandaram dizer a Josué no acampamento de Gigal: Não abandone a gente, venham depressa nos ajudar e salvar todos os reis amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué e todo o seu exército partiram de Gigal. E o Senhor Deus lhe disse: Não fique com medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória. Nenhum deles será capaz de resistir. Josué saiu de Gigal e marchou a noite toda, subindo sempre. Ele atacou de surpresa. E o Senhor Deus fez com que os inimigos ficassem apavorados quando viram o exército de Israel. Assim, os israelitas os derrotaram completamente em Gibeão
e os perseguiram na descida de Bet-horon, combatendo até Azeca e Maquedá. E enquanto eles fugiram dos israelitas, correndo na descida de Bet-horon até Azeca, o Senhor jogou do céu grandes pedras de gelo sobre os inimigos, e eles foram mortos. E morreram mais pessoas com esta chuva de pedra do que no combate com os israelitas. No dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, José falou com ele e, na presença dos israelitas, disse: Sol, fique parado sobre Gibeão, lua, pare sobre o vale de Aijalon. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Essas palavras estão escritas no livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como este, um dia em que o Senhor obedeceu à voz de um homem. Isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Israel. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram ao acampamento de Gigal. Os 5 reis escaparam e se esconderam na caverna de Maquedá, mas foram descobertos, e Josué ficou sabendo que estavam escondidos lá. Então disse: Rolem algumas pedras grandes até a entrada da caverna e ponham alguns guardas, mas não fiquem lá. Persigam os inimigos e ataquem os que ficarem para trás. Não deixe que eles voltem para as suas cidades, porque o Senhor nosso Deus já os entregou a vocês para serem mortos. Josué e os soldados que Israel os mataram, até acabar com quase todos eles. Os que escaparam ficaram dentro das suas cidades protegidas por muralhas. Então, todos os soldados de Israel voltaram são e salvos para o acampamento de Maquedá, onde Josué estava, e ninguém tinha coragem de dizer nada contra os israelitas. Depois Josué disse: Tirem as pedras da entrada da caverna e tragam aqui os 5 reis. E isto foi feito. Tiraram da caverna os reis de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquins e Eclon, e os levaram a Josué. Josué chamou os homens de Israel e ordenou aos oficiais do exército que tinham ido com ele: Venham aqui e ponham os pés no pescoço desses reis. Eles fizeram isso. Aí Josué disse: Não tenham medo, não percam a coragem, sejam fortes e corajosos, porque o Senhor fará isso com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os reis e os pendurou em 5 postes de madeira, e eles ficaram pendurados ali até o anoitecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que eles fossem tirados dos postes e jogados na caverna onde se havia escondido. E puseram na entrada grandes pedras que estão lá até hoje. Neste mesmo dia, Josué atacou e tomou Maquedá. Matou o rei e todos os moradores da cidade. Ninguém ficou vivo. Ele fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Em seguida, Josué e o seu exército foram de Maquedá até a cidade de Libna e atacaram. O Senhor Deus também deu aos israelitas a vitória sobre esta cidade e sobre o seu rei. Eles mataram todos os moradores e fizeram com o rei de Libna o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Josué e o seu exército foram de Libna a Laquis. Eles cercaram e atacaram a cidade. No segundo dia de combate, o Senhor deu aos israelitas a vitória sobre a cidade de Laquis.
E como havia feito em Líbina, também em Laquis mataram todas as pessoas. Então Orã, rei de Gezer, saiu para ajudar Laquis, porém Josué derrotou o rei de Gezer e o seu povo, não deixou ninguém vivo. Depois Josué e o seu exército foram para Laquis até Eclon. Eles cercaram e atacaram a cidade e a tomaram no mesmo dia, e mataram todos como havia feito em Laquis. Aí Josué e o seu exército subiram de Eclon até a cidade de Hebrom e atacaram, e tomaram a cidade de Hebrom. Mataram o rei e todos os moradores de Hebrom e das cidades vizinhas. Josué mandou que destruísse completamente a cidade, como tinham feito com Eclon. Ninguém ficou vivo. Então Josué e o seu exército voltaram e atacaram Debe. Tomaram a cidade, o seu rei e também todas as cidades vizinhas, matando todas as pessoas dali. Josué fez com Debe e com o seu rei o mesmo que havia feito com Hebrom e Libna e com os seus reis. Assim Josué conquistou toda aquela terra, derrotou os reis que moravam nas montanhas, na região sul, nas planícies e ao pé das montanhas. Ele não deixou ninguém vivo, todos foram mortos. Era isso o que o Senhor Deus de Israel havia mandado. Josué os derrotou desde Gades Baneia até Gaza, e toda a região de Gósen até Gibeão. O Senhor Deus de Israel lutava pelo seu povo, e por isso Josué dominou todos esses reis e as suas terras numa só guerra. Depois disso, Josué e o seu exército voltaram para o acampamento de Gigal.